Hoje vou contar a história de uma lendária criatura conhecida como o Lobisomem de Gales. Esta é uma história que tem fascinado e assustado as pessoas por séculos e que continua a ser uma parte importante da cultura popular galesa até os dias de hoje. E no vídeo de hoje vamos explorar a lenda do Lobisomem de Gales, os relatos de avistamentos ao longo dos anos e o impacto que essa história tem na cultura popular. Então preparem-se para uma jornada através de uma das mais enigmáticas histórias de monstros do folclore europeu e também uma terrível lenda urbana. E descubra a verdade sobre o Lobisomem de Gales. Eu sou o Johnny e bem-vindos ao As cenas que vocês estão vendo nesse vídeo pertencem ao filme O Lobisomem, A Besta Entre Nós, de 2012. Por o filme se passar em um vilarejo na Europa medieval que está sendo aterrorizado por um lobisomem, ele vai ser uma ótima referência para a história impressionante que vocês vão conhecer agora. Pois a lenda do Lobisomem de Gales é uma história antiga e aterrorizante que se origina na região do país de Gales, no Reino Unido. Acredita-se que a lenda tenha se originado no século XVIII e ainda hoje é lembrada como uma das mais assustadoras lendas folclóricas e também urbanas da região. De acordo com a lenda, turma, o Lobisomem de Gales era um homem que havia feito um pacto com o diabo. Em troca de poderes sobrenaturais, ele prometeu se transformar em um lobisomem todas as noites de lua cheia. E durante essas noites, ele vagava pela floresta, aterrorizando os moradores locais. E diz a lenda que o Lobisomem de Gales era capaz de se transformar em um lobo enorme e poderoso, com olhos brilhantes e dentes afiados como navalhas. Ele atacava suas vítimas com ferocidade, matando e devorando tudo que encontrava pela frente. A lenda também conta que o Lobisomem de Gales era extremamente difícil de ser morto, e muitas pessoas tentaram sem sucesso derrotar a criatura. E acredita-se que o único jeito de matá-lo era cortando a cabeça do lobisomem com uma espada de prata. Embora a história do Lobisomem de Gales seja apenas uma lenda, ela ainda é contada pelos moradores locais como uma forma de assustar as crianças e manter viva a tradição oral da região. Só que no passado essa história aterrorizou um país todo, tanto que há algumas variações na lenda do Lobisomem de Gales, o que muitos sugerem que cada uma dessas variações pode ser uma aparição diferente do lobisomem ou outros lobisomens que foram avistados no país de Gales. A história de Gwrgi Gaetaf. Ele era um homem comum que vivia na região de Powys, em Gales. Ele tinha uma personalidade difícil, turma, e era frequentemente descrito como um homem rude e violento. Certo dia, enquanto caçava na floresta, ele se deparou com um grupo de lobos e acabou sendo mordido por um deles. E após essa mordida, Gwrgi começou a experimentar mudanças estranhas em seu corpo. Ele acabou ficando mais forte e ágil, mas também começou a se transformar em um lobo durante a noite. E quando se transformava, Gwrgi ficava tão feroz que atacava tudo e todos que cruzassem seu caminho. E com o tempo, galera, os moradores locais começaram a perceber que algo estranho estava acontecendo na região. Ora pois, pessoas estavam desaparecendo durante a noite, e as poucas que sobreviviam aos ataques contavam histórias horripilantes de um lobo enorme e agressivo que vagava pela insana floresta. E essa história só teve fim depois que um grupo de caçadores foi formado para matar a criatura. Depois de uma longa caçada, eles finalmente conseguiram rastrear o lobisomem até sua toca e então matá-lo. E existe também a lenda do porco preto. E segundo ela, havia um velho fazendeiro em Gales que tinha um filho chamado Sion.
Ele era conhecido por ser preguiçoso e indolente. Certo dia, o fazendeiro foi atacado por um lobo feroz enquanto trabalhava em seus campos. Ele lutou bravamente contra a criatura, mas acabou morrendo. E com a morte do pai, Sion herdou a fazenda, mas continuou um homem preguiçoso e desinteressado. Então logo rumores começaram a circular pela aldeia de que Sion estava se transformando em um lobisomem durante as noites de lua cheia. Ele passou a ser conhecido como Porco Preto por causa de sua aparência monstruosa. E com o passar do tempo, as mortes começaram a se multiplicar na região, e muitos acreditavam que elas eram causadas pelo lobisomem que vagava pelas redondezas. E então mais uma vez um grupo de caçadores foi formado para tentar capturar a criatura. E após várias noites de busca, os caçadores finalmente encontraram Sion transformado em um lobisomem. E eles tentaram matar o lobisomem com lanças e espadas, mas Sion era forte demais. Ele acabou derrotando os caçadores e conseguiu escapar para a floresta. E segundo a lenda, esse lobisomem ainda vive na floresta de Gales, onde se transforma em um lobisomem durante as noites de lua cheia. Inclusive, os moradores locais ainda relatam ter visto a criatura em algumas ocasiões, e muitos acreditam que ela é responsável por diversas mortes e desaparecimentos na região. Já outra versão dessa lenda conta que o lobisomem de Gales era na verdade uma mulher. Segundo essa versão, era uma jovem chamada Gwen. E ela havia sido amaldiçoada por uma bruxa local e se transformava em um lobisomem todas as noites de lua cheia. Ela aterrorizava a região, matando animais e pessoas. Independentemente das variações dessa lenda, o lobisomem de Gales continua sendo uma figura assustadora e misteriosa da cultura popular galesa, onde muitos acreditam que a história tem raízes na crença antiga de que os homens podem se transformar em animais e voltar à sua forma humana. Uma crença que é encontrada em muitas culturas em todo o mundo. Como por exemplo os Berserkers vikings, que podem se transformar em lobos e ursos, entre outros animais. Até então estávamos falando de lendas. Agora vamos para alguns relatos, é isso mesmo. Há relatos de que várias pessoas teriam visto o lobisomem de Gales ao longo dos anos. Alguns afirmam que ele era um lobo enorme e peludo, enquanto outros dizem que ele parecia ser metade homem e metade lobo. E acreditava-se, turma, que o lobisomem foi visto pela última vez em 1904. Segundo o relato da época, quando um grupo de trabalhadores de uma mina de carvão em uma região remota de Gales afirmaram terem visto uma criatura estranha e peluda vagando pela floresta, eles disseram que a criatura tinha uma aparência metade homem, metade lobo e que parecia estar seguindo-os. Já outro relato de avistamento do lobisomem de Gales ocorreu em 1972, quando uma mulher chamada Christine Davis afirmou ter visto uma criatura parecida com um lobo em uma estrada perto de sua casa em Gales. Segundo ela, a criatura tinha olhos brilhantes e que parecia estar tentando atacá-la. E turma, existem muitos outros relatos de avistamentos do lobisomem de Gales ao longo dos anos. Embora muitos deles sejam considerados falsos ou exagerados, ainda assim a lenda continua sendo uma parte importante da cultura popular galesa e continua a fascinar e assustar as pessoas até os dias de hoje. E vem cá, turma, como falei, existem vários relatos lá no país de Gales onde esse tal lobisomem foi avistado. É uma loucura, é uma insanidade. Eu nunca vi tantos relatos de lobisomens em um país apenas. É muita informação que você consegue encontrar. E assim, chegamos ao final de nossa jornada pela história do lobisomem de Gales. E eu espero realmente, turma, que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre essa criatura lendária que tem fascinado e aterrorizado as pessoas por gerações. Embora a verdade sobre a existência do lobisomem de Gales continua sendo um grande mistério, espero que um dia ela possa ser solucionada. E também espero que esse vídeo tenha sido informativo e divertido para vocês. E se você tiver alguma história ou relato de avistamento do lobisomem de Gales ou de qualquer outro lobisomem, compartilhe conosco nos comentários abaixo. E muito obrigado por assistir esse vídeo, turma. Um forte abraço. Não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder o próximo vídeo. E até a próxima!